A última vez que falei sobre lendas urbanas do mundo foi o Mothman. E hoje vamos falar sobre o monstro do Lago Ness, que muitos acreditam que esse criptídeo aquático ainda existe algure nas terras altas escocesas. Isso ainda hoje é alvo de debates por aqueles que não acreditam contra aqueles que são crentes dessa criatura. Aliás, se pararem para pensar, ele é tipo um dinossauro com barbatanas grandes e um pescoço longo que faz lembrar aqueles dinossauros com o pescoço longo e que são herbívoros. E que são praticamente uma versão aquática, e acreditem ou não, isso desperta muita curiosidade no mundo. E também com isso, temos vários relatos de avistamentos dessa criatura que as pessoas relatam. Então, sem mais demoras, vamos ver o que se trata sobre avistamentos, teorias e, claro, tudo sobre o monstro Lago Ness. O primeiro relato que foi alargando sobre o avistamento oficial dessa criatura do Lago Ness foi em 1880, que ele estava debaixo de água, testemunhado por um mergulhador daquela época, Duncan MacDonald. Nem venham com a piada do McDonald's, ok? Nessa altura, pediram a esse mergulhador que fosse a Fort Augustus, perto de Caledonian Canal, em busca de um navio afundado, que era um navio de carga por causa do seu seguro. Então ele mergulhou até às profundezas daquele lago, e foi quando ele estava examinando o navio que ele avistou uma criatura grande que estaria deitada sobre uma grande rocha, que estava perto daquele navio que ele estava a examinar. E em seguida, ele completamente assustado, ele faz um sinal brusco para ser içado, e foi recolhido imediatamente. Os colegas relatam que o Duncan estava bastante pálido, como se a tensão dele tivesse ido abaixo. Sabem aquelas sensações de desmaiar? Então, provavelmente era o que ele estava a sentir. Assim que ele descansou e se acalmou, ele contou que tinha visto uma criatura marinha grande habitando ao lado do navio afundado, justificando assim o porquê ele teve aquela reação repentina. Em 2007, no dia 25 de maio, Gordon Holmes, que era técnico de um laboratório, tinha filmado um vídeo em que ele afirmava ser uma criatura preta com cerca de 45 pés de comprimento e que se movia rapidamente na água. O vídeo foi alvo de estudos e que concluíram que realmente era uma filmagem misteriosa, com uma criatura não identificada em que compararam com o aspecto de um plesiosauro, mas que, apesar disso, não era considerado um vestígio da sua existência. Quase todas as semelhanças vão ao encontro do plesiosauro, um dinossauro extinto desde Mesozoico. Plesiosauros eram répteis marinhos de grandes dimensões que tinham um pescoço grande em relação à sua cabeça, que conseguiam se mover com suas barbatanas enormes. Ou seja, muita gente ainda acreditava que ele era o único sobrevivente do fim do mundo que houve com os dinossauros. Outros cientistas vieram com teorias que o monstro do Lago Ness não passava de um plesiosauro que sobreviveu de alguma forma à extinção dos dinossauros, que tinha sido um dos sobreviventes dessa era, ou seja, aquilo que realmente falei lá para trás. Já os opositores discutem que era impossível alguma criatura sobreviver em 63 milhões de anos e que essa hipótese só prova da sua existência, mas que não quer dizer que a lenda seja real. Outros dizem que na internet ele é um SCP. Sabem aquela imagem daquele SCP enorme que está vagueando pelos mares? Então muita gente pensa que esse é o monstro do Lago Ness. E acho que eu não preciso dizer aqui no vídeo que isso está completamente errado. Já outros cientistas dizem que um plesiosauro jamais conseguiria levantar o pescoço debaixo de água. Meio que vocês todos que estão a ver o vídeo já estão a entender que isto é uma grande bagunça e que qualquer um diz o que acha. É um debate quase impossível de argumentar, porque não se sabe se é real ou não. Aquilo do Mothman era uma coisa, porque até existem eventos disso. Claro que o monstro do Lago Ness também tem os seus eventos, mas o Mothman consegue ser ainda mais misterioso. Agora, por incrível que pareça, o monstro do Lago Ness divide muitas opiniões. Tem pessoas que também defendem que tudo aquilo não passava de imaginação e que eram efeitos de Photoshop. Claro que também houve aí um caso em que muita gente acreditou numa certa foto, mas que na verdade era uma imagem modificada. Enfim, é um assunto muito complicado de explicar e que também divide muitas opiniões, como eu disse atrás. Ser real ou não, afinal, o que é verdade e qual é a teoria que está
estaria certa? Será que realmente existe isso? Será que esse dinossauro já chegou a existir? Foi o único sobrevivente, mas que ele já está morto e que só resta agora vestígios como os outros dinossauros? Enfim, deixem aí nos comentários a vossa opinião, porque eu acho que ele não existe, mas mesmo assim eu fico curioso de saber a vossa opinião. Antes de dar minhas conclusões, esqueci de dizer que eles já batizaram o nome desse monstro de Nessie. Não me digas que adotaram o monstro. Então em breve talvez possamos ver o monstro do Lago Ness com uma coleira. Ai meu Deus, o que é isso? Mas bem, tirando isso, para ser mais que sincero, eu não acredito muito na existência desse monstro Lago Ness. Para começar, sim, existem fósseis de dinossauros espalhados por aí, mas eu não acredito que alguém tenha sobrevivido naquela era com o meteoro, porque se algo foi extinto, então não existia nenhum único dinossauro por aí. Ou então essa história de extinção dos dinossauros tinha que ser investigada de novo. E não estou a ver isso acontecer, sendo bem sincero. Acho engraçado sim, nos tempos de artes rupestres relatarem a existência dele. Mas fora isso, não acho que isso seja real e que tudo seja especulações. A não ser que algum dia exista uma prova concreta e verdadeira que possa relatar a existência do monstro do Lago Ness. Bem, para mim isso é tudo. Se gostaram, cliquem no like, se inscrevam e compartilhem. Fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!